Hoje, então, eu resolvi que eu ia compartilhar com vocês um pouco sobre a minha história de vida, porque a minha história de vida tem a ver com a minha missão com mulheres que eu executo hoje, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Débora Perrone Cassânego, eu tenho 38 anos, eu moro na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu vim hoje aqui dizer para vocês um pouquinho sobre o treinamento Mulheres Alfa, sobre como vai acontecer e por que eu criei esse treinamento, né? E algumas questões sobre a minha vida que me levaram a fazer esse treinamento. Bom, em primeiro lugar, a minha questão com a missão de vida, ela vem da minha historicidade. E essa é uma dica, né, para todos vocês que estiverem assistindo, né? A nossa missão, ela sempre vai estar na nossa história de vida. Então, se a gente fizer uma pontuação, bom dia, Maribel, tudo bom? Se a gente conseguir pontuar quais são os principais obstáculos, os principais desafios, os principais traumas ou as principais recorrências na nossa vida, a gente muito provavelmente vai conseguir entender qual é a nossa missão de vida. Então, a minha missão de vida está muito ligada a essa questão da superação, da plasticidade, né? Eu sou canhota, né? E isso já me deu uma certa plasticidade desde cedo, porque o mundo ele é feito para os destros, né? E quando o canhoto vai entrar nesse mundo, ele tem que se adaptar. E ao se adaptar, ele ganha essa capacidade de plasticidade, de se adequar a um determinado mundo criado pelos destros e também acaba tendo uma visão de mundo diferente, né? Acaba entendendo o mundo por um prisma diferente das demais pessoas. Então, essa capacidade de plasticidade, ela é uma capacidade fundamental em qualquer ser humano, né? A pandemia está aí para nos mostrar o quanto a gente precisa ser plásticos, né? Ter essa capacidade de adaptação. 36 anos da minha vida eu vivi pela dor. O que significa isso? Significa que durante 36 anos eu não sabia viver de outra forma. Eu achava que a vida era aquilo mesmo, né? E eu era uma pessoa que tinha sérios problemas de autoestima, né? Baixa autoestima, né? Insegurança, uma pessoa que acreditava que poderia controlar as coisas, né? E na verdade tudo isso era uma ilusão. Então, os meus traumas eles começaram mais ou menos cedo, né, na minha vida. Com 11 anos eu tive uma perda da minha prima que tinha 13 anos, e é muito difícil a gente perder alguém que a gente ama. E eu sempre fui tive uma mente muito filosófica e sempre me questionei muito a respeito disso, né? Depois dessa perda, tiveram outras pessoas muito significativas para mim, que eu também perdi, que foram a minha avó materna e uma tia-avó materna que me cuidou, que ajudava minha mãe, morava conosco e foi muito dolorido também. Então, até eu conseguir achar respostas adequadas para lidar com essa dor, com esses traumas, eu sofri muito tempo, né? Então, por isso que eu digo que eu vivi muito tempo na dor, ao invés de viver no amor. Quando eu tinha 19 anos, eu cometi o maior erro da minha vida. Um erro que eu cometi em função de negar toda a minha ancestralidade, todas as mulheres que vieram antes de mim. Porque eu não queria ser como elas. E ao desejar não ser como elas, eu não fiz aquilo que eu deveria fazer.
E a partir daí, a partir do meu próprio erro, eu comecei a me culpar, logicamente, né? E ter um sentimento de dívida eterna com o universo e também um sentimento de que eu sempre estou fazendo algo errado, tá? Então, esses são pontos bem fundamentais, assim, na minha jornada, que só hoje eu entendo com clareza que foram todos em virtude de eu ter negado a minha ancestralidade. E eu passei a me punir, né? Porque eu não acreditava que eu era uma pessoa que tinha méritos, que merecia qualquer coisa de boa na vida, né? Então eu não era uma pessoa que merecia ser feliz, que merecia ter sucesso, que merecia qualquer coisa, tá? E em 2014 eu tive um desentendimento com o meu irmão e a solução encontrada foi que eu saísse de casa. Eu não saí de casa confortável com aquela situação, mas foi assim que foi resolvido, né? E aí eu já vinha de um processo de tentar sair de casa, porque eu já tinha tentado morar com o meu pai, morei com ele lá por algum tempo, mas tive que voltar. E depois disso fui morar com um companheiro e tive que voltar porque a relação acabou. E ali naquele momento onde eu tive novamente que sair de casa, eu já não queria mais mesmo estar morando na casa onde eu morava com a minha mãe. E só que eu tinha um relacionamento muito jovem, que tinha começado há pouco tempo. Enfim, eu recém tinha acabado de me separar, tinha saído de um relacionamento de 5 anos e não queria me envolver tão cedo assim, tão maturamente, em um outro relacionamento antes de estar bem comigo mesma. Mas o que aconteceu foi que eu acabei indo morar na casa desse meu namorado e foi um relacionamento meteórico, porque foi um relacionamento que durou 8 meses, que foi quando ele faleceu. Bom, daí se eu já tinha vários traumas com a questão das perdas para a morte, naquele momento ali, sim, foi mais difícil ainda, né? E ainda com as questões de culpa, de falta de merecimento, todas elas foram reforçadas e eu passei a escolher me relacionar com pessoas, não só amorosamente, mas também com amizades que eram abusivas, pessoas que me deixavam mais mal do que bem, né? E a pessoa que mais influenciou a minha vida nesse período era uma amiga que era minha terapeuta. Só que todas as minhas questões de intuição, ela nunca levava em consideração. Ela sempre me dizia que me faltava entendimento para compreender certas coisas. E tudo bem, eu acreditava, porque eu não era uma pessoa que tinha os meus valores bem definidos e não tinha também a autoestima necessária para enfrentar aquela situação. Bom, a nossa relação ela foi se tornando algo que me prejudicou porque eu perdi a autonomia da minha vida. Essa pessoa ela veio morar comigo e a partir daí eram só críticas. Tudo que era meu era ruim, era errado e tudo que era dela era bom e enfim. E aí aconteceu que eu tive que tomar uma grande decisão, que foi quando eu decidi que eu ia retomar a autonomia na minha vida, né? Que foi aprender a dizer não, né? Aprender a dizer até onde é o teu limite, até onde tu podes ir e até onde eu permito que você haja de determinada maneira comigo, né? E aí eu aprendi o auto-amor. Comecei a aprender o auto-amor. Então, em 2018, eu fui num festival holístico em Porto Alegre, no Hotel Plaza São Rafael, e o festival todo era sobre amor. E ali eu vi que era possível viver através do amor, parar de vibrar na dor e viver através do amor
tinha vários palestrantes, cada um com suas técnicas, e aquilo me despertou para uma coisa que a princípio estava um pouco adormecido em mim, que era a questão de ajudar pessoas, porque eu sempre gostei de ajudar pessoas, né? Eu lembro que quando a gente estava na escola, lá pela, não, sei lá, sétima série, assim, a gente foi visitar um asilo. E eu acho muito nobre, né, as pessoas que fazem isso, mas naquele momento eu, adolescente, me senti muito, muito, muito mal. Por quê? Eu achava que aquilo que a gente estava fazendo não iria mudar a vida das pessoas, porque a gente ficou ali um tempo com eles e depois foi embora. Eu até não fiquei muito tempo lá dentro com eles, eu fiquei mais no ônibus esperando para vir embora, porque eu não queria participar daquela situação, porque realmente eu sabia que aquilo não ia mudar a vida deles, né? Podia dar uma melhorada, mas depois ali eles iam continuar na mesma situação que estavam antes, né? E aí depois de um tempo, lá em 2007, se eu não me engano, eu encontrei o Vida Urgente e através do Vida Urgente eu entendi que era possível ajudar as pessoas de uma forma positiva, de uma forma que não fosse, que fosse realmente transformar a vida delas, né? Então eu tinha isso e quando eu fui ser professora no estado, eu trazia muito para os meus alunos as questões práticas do desenvolvimento humano, né? Então a gente fazia uma série de dinâmicas assim, aonde a gente trabalhava o autoconhecimento. E aquilo me satisfazia, mas não integralmente, né? Mas me satisfazia era o que eu tinha naquele momento. E aí, em 2019, eu estava em um trabalho totalmente técnico, onde não existia vazão para essa minha habilidade e onde eu não podia, né, estar colocando a minha missão no mundo em prática. E isso começou a me fazer muito mal. Eu sabia de todo o coração que eu precisava ajudar pessoas. E a missão da gente é assim, a missão da gente, a gente não consegue dizer não para ela, porque a vida vem e te atropela de novo, e enquanto tu não fizer aquilo, a vida vai ficando meio desajustada até que tu entenda, não, tu tem que seguir esse caminho, né? Então, por isso que eu digo, a missão de vida, ela está sempre ligada à historicidade, a toda a nossa história de vida, e é aquilo que vai se repetindo, inclusive aquilo que a gente nega, que é uma outra questão, porque eu sempre admirei muito médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, e eu trabalhei 2 vezes, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de hospital. E eu não suportava aquilo, porque não era para mim a coisa de ver pessoas passando mal, de ver sangue, de, enfim, todas as questões que envolviam isso, eu digo assim, ó, graças a Deus que existem pessoas que gostam de lidar com isso, que sabem lidar com isso, porque se fosse depender de mim, não ia funcionar, sabe? Então, para mim, a questão da cura, ela sempre teve muito ligada a esse universo de hospital e essa coisa que eu não me identificava, né? Até que eu entendi que a cura, ela é muito antes energética, né? 95% de todas as doenças que existem, elas são causadas por questões energéticas emocionais, não por questões genéticas, né? Então, todo esse entendimento me fez confirmar que eu realmente, aquilo que eu estava negando era o meu potencial, tá? Então, preste bem atenção quando for analisar a sua vida, aquilo que você nega, aquilo que é intocável para ti, aquilo que parece inatingível, porque às vezes é exatamente ali aonde vai estar a tua potencialidade. Então, hoje, né,
Eu digo que eu vivo pelo amor porque eu, como terapeuta, a cura ela só acontece por causa do amor, né? E eu vivo daquilo que eu amo fazer, né? Então eu vivo pelo amor. E quando a gente passa a viver no amor, tudo na nossa vida vai se ajustando. Então, quando eu comecei com o grupo de amparo mútuo Mulheres Alfa, eu não tinha as condições ideais, eu não sabia nem como eu ia fazer e as coisas foram se ajustando. Toda a minha ancestralidade que eu havia negado lá atrás, ela trabalha comigo hoje. Todos eles estão torcendo, vibrando por mim, e assim como eles vão vibrar por você quando você começar a cumprir com a sua missão de vida. Por isso que o quanto antes você possa parar para saber quem é você, quais são os seus valores e entender qual é a sua missão de vida, melhor que você faça o quanto antes, tá? Porque a vida muda de uma maneira radical. Tá? Todos os entendimentos, tudo começa a se encaixar. Sabe aquele que a gente vai montando ao longo da vida, tentando montar um quebra-cabeças que não tem pé nem sentido, sabe? E de repente as coisas começam a encaixar. Ah, não, mas isso realmente aconteceu por causa disso, disso, disso. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu vivo no amor. Eu aprendi a me perdoar, aprendi a perdoar os outros, aprendi a entender que cada um está no seu nível evolutivo e está tudo bem, e aprendi a pedir perdão também, tá? Então, a partir de tudo isso, hoje eu sou uma mulher alfa, uma mulher autônoma. Isso mesmo, Maribel, já está vivendo tudo isso e é maravilhoso, parabéns. É um orgulho nosso. Então, quando a gente passa a viver através da nossa própria autonomia, a gente está fazendo a coisa que a gente veio para fazer nesse mundo, entende? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Então, a tua particularidade, a tua diferença, sabe? Ninguém vai dar uma aula como eu dou, entende? É aquilo que te faz diferente do outro, é aquilo justamente que tu tens que te empenhar, né? Não te esconder atrás de um padrão, sabe? Tu precisa colocar quem tu é de verdade para fora, porque mais cedo ou mais tarde isso vai saltar. E enquanto tu estiver negando, tu vai estar negando a ti mesmo. Tu vai estar num conflito interno contigo mesmo que não vale a pena, sabe? É como dar murro em ponta de faca, sabe? E dói muito. Dói quando a gente não está sendo quem a gente é de verdade, em função do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, etc, sabe? Então, em 2019, eu decidi que eu ia ensinar mulheres a superarem as suas questões de baixa autoestima, crenças limitantes, etc. Todo aquele conhecimento que eu tinha acumulado e que eu via a partir dali, daquele momento, que eu deveria, não é questão assim que é um hobby para mim, não é. Eu não consigo não fazer isso, sabe? É uma coisa que salta, tu simplesmente vai e faz, sabe? Então eu decidi criar o grupo de amparo mútuo Mulheres Alfa, que é um grupo aonde a gente se ajuda mutuamente, né? Então, como funcionam os nossos encontros? Quando tem presencial, né, que agora não está tendo mais, eles são uma vez por semana, 1 hora por semana. E quando as mulheres chegam, a gente faz um momento inicial que eu chamo de assunto imediato, que é para saber se tem alguma questão que a pessoa queira tratar ali naquele momento, imediatamente alguma questão urgente. E essa é a principal função, porque se precisar ficar num assunto imediato durante o encontro todo, não tem problema, nós estamos ali para isso, para nos amparar mutuamente, né? Mas quando não tem assunto imediato,
ou então quando o assunto imediato dá tempo de eu ensinar alguma coisa, então eu ensino alguma coisa, trago algum tema que seja relevante, às vezes, muitas vezes, sugestionado pelas próprias participantes, e a gente discute aquele tema de uma forma libertadora e tenta aplicar isso na nossa vida de forma prática, né? Então, muitas vezes, durante os nossos encontros, a gente faz práticas que é para aplicar aquele conhecimento, porque o conhecimento, se ele não é aplicado, ele não vira sabedoria e a gente acaba esquecendo, tá? E aí, o que aconteceu? Com toda a função de pandemia, o GAN, que eu chamo de GANDA, que é um nome carinhoso do Grupo de Amparo Mútuo Mulheres Alfa, ele ganhou um filho, que é o Meditando na Sala de Maia. O que aconteceu? A gente tinha começado as práticas de meditação presenciais e estava dando um resultado muito positivo. E aí um dia, uma das participantes não podia ir, e naquele dia ia ter meditação. E aí eu resolvi que eu ia gravar aquela meditação, gravar por áudio, né, aquela meditação, para que ela pudesse assistir depois, escutar depois, fazer a meditação, porque era muito importante que ela fizesse. E assim foi, a gente fez, eu gravei, e o que aconteceu foi que durante essa meditação, eu tenho um sino de PIN, que eu começo a meditação com o PIN e encerro com o PIN. E durante a meditação, esse PIN tocou 2 vezes, sem ninguém mexer. Né? Tem todas as testemunhas lá, as mulheres que estavam juntas. E tem a gravação ainda, né? Que dá para ver claramente, assim, que ele tocou, não se sabe como, de uma forma mágica, assim. Mas isso, o que é isso? Como que eu entendo isso, né? Como um recado da espiritualidade mesmo, né? Para dizer, ó, tem alguma coisa ali. E aí veio a pandemia. E no que veio a pandemia, eu decidi que a gente tinha que continuar de alguma forma meditando na Sala de Maia, que é um projeto voluntário, onde eu criava as meditações, enviava todos os dias no grupo para as pessoas que estavam ali participando meditarem conosco, né? E o projeto foi um sucesso, assim, deu super certo, até o momento em que eu comecei a me dedicar mais à minha questão profissional, né, onde eu já tinha, naquele momento, já tinha feito o meu curso de terapeuta holística, e aí eu não tive mais tempo de conseguir gravar as meditações diárias para o pessoal do grupo. Então, hoje, esse grupo ele é um grupo de meditações de terceiros, onde eu posto diariamente meditações de vários canais do YouTube e mensagens edificantes também. O link para esse grupo, para entrar nesse grupo do WhatsApp, vocês encontram lá no link da bio. Lá tem projeto Meditando na Sala de Maia e ali tem um botãozinho de entrar, então vocês podem entrar. E com relação ao treinamento Mulheres Alfa, ele vai acontecer durante um mês inteiro. Vão ser 3 aulas por semana, totalmente online. Vão ser aulas nas segundas, terças e quartas-feiras, às 8 horas da noite. Porém, ele vai ficar gravado durante o período do curso, durante esse um mês, para quem não puder assistir ao vivo, mas de preferência que possa. Num primeiro momento eu vou colocar colocar o tema da aula, né, explicar, vai ter vídeo, enfim, depois no fim a gente vai fazer uma prática e depois da prática eu vou querer saber como que vocês estão, né? Não vai dar para falar com todo mundo, obviamente, também a plataforma que eu vou usar, ela tem vagas limitadas e nós já temos algumas pessoas que vão fazer esse treinamento, né? Então, para adiantar essa parte, eu fiz um formulário de inscrição que se chama Lista de Espera, que lá no site que está na bio, vocês encontram então a minha página e lá diz Treinamento Mulheres Alfa, Lista de Espera. Vocês abrem aquela lista de espera, é um formulário. Esse formulário vocês vão responder, enviar
e ele vai ser automaticamente enviado para mim por e-mail, para eu saber quem tem interesse em participar. Então, em virtude da plataforma que eu vou utilizar ser limitada, né, ter um número de participantes limitados, eu aconselho que quem tenha interesse em se autoconhecer, em se tornar uma mulher mais forte, uma mulher autônoma, com autoestima, uma mulher mais decidida, sem crenças limitantes, se inscreva o quanto antes. E também peço que vocês mandem esse formulário, essa live ou qualquer coisa a respeito do nosso projeto para outras mulheres que vocês acham que esse assunto vai contribuir, vai engrandecer essa pessoa, tá? O treinamento Mulheres Alfa é o segundo filho do GAN, né? Eu não sei por quanto tempo esse treinamento vai existir, eu não sei se vai ser só uma turma ou se vai ser recorrente ou não, não sei mesmo. A interação, eu pretendo que ela seja feita pelo grupo de WhatsApp, né? A princípio vai ter um grupo fechado, né, silencioso, onde em alguns momentos nós vamos interagir. O que faz com que a gente realmente tenha certeza de que está cumprindo a nossa missão no mundo? Várias manifestações ocorrem. A principal, no meu caso, é quando as clientes ou as mulheres do GAN, como a Maribel, se tornam imensamente gratas pela contribuição que a gente dá na vida de cada uma delas. Então, assim, o meu trabalho como terapeuta holística, ele não é só entregar um resultado, porque cada vez que eu entrego um resultado para alguém, aquilo me engrandece e aquilo engrandece a pessoa. Então a gente entra num ciclo de gratidão, né? E saber que tem pessoas que vêm de longe, assim, tem gente que vem lá de Viamão, tem gente que vem de Guaíba para fazer alinhamento comigo, de Sapucaia, de várias cidades assim da região metropolitana, também me dá certeza de que eu estou no caminho certo. E também as questões mais intuitivas, assim, por exemplo, ontem de manhã eu estava deitada e eu ouvi essa minha tia-avó, muito querida, me chamar para acordar. Então, eu sei que a minha ancestralidade agora, ela está perto porque eu estou cumprindo a minha missão de vida. E eu cumprindo a minha missão de vida, eu ajudo toda a minha ancestralidade a também se curar das suas questões e a também evoluir. E eu ajudo não só a minha ancestralidade, mas também todas aquelas mulheres que vêm depois de mim. Então, essa é a minha missão de vida. Me ajudem a divulgar esse projeto para que eu possa atingir o maior número possível de mulheres, porque assim, cada vez que eu consigo ajudar uma mulher, é como se eu estivesse resgatando uma partezinha minha, né? E, além disso, todas essas mulheres, elas entram também nesse ciclo de poder ajudar outras mulheres. Então, a gente vai mudando todo um campo, não é só uma coisa que fica para nós. A gente muda todo o campo ao nosso redor e a gente começa a influenciar o mundo de uma maneira mais positiva, vivendo uma vida com melhor qualidade, vivendo não mais na dor, e sim através do amor. Então era isso que eu tinha para contar hoje para vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato, eu fico à disposição, e deixo aí um abraço para vocês. Beijo!